A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar sobre a persistência em nos mantermos nos caminhos de Deus. Nós sabemos muito bem que não é todos os dias que a gente acorda bem. Às vezes a gente até diz que acordou com o pé esquerdo, que não acordou, que o seu dia está negativo, que o seu dia está ruim. E naturalmente nós sabemos que por sermos pecadores, nós temos essa facilidade de assumir para dentro do nosso coração esses problemas que a vida coloca e nos apresenta. E tem dias que até o nosso corpo físico, que é um corpo pecador, que deseja viver os pecados, acaba nos colocando nessa condição de deprimidos, tristes, magoados, de baixo astral. E são dias que a gente sabe muito bem que a gente fica emotivo, a gente às vezes chora à toa, às vezes a gente fica pelos cantos, reclama das pessoas, acaba às vezes sendo uma pessoa amargurada nesses dias. É uma situação até um pouco complicada porque às vezes é difícil lutar contra o nosso corpo, é difícil lutar contra as nossas fraquezas e nós temos que compreender que nós temos sentimentos e nós sentimos as coisas dentro de nós. E o que nos leva a ficar de baixo astral, triste, magoados, são coisas às vezes que são difíceis de lutar porque fazem parte da nossa essência. E às vezes sofremos por pessoas que não estão nem aí conosco, por pessoas que estão cagando e andando para nós, que não estão nem pouco se lixando com os nossos problemas. E nós entregando as nossas vidas para essas pessoas que às vezes fazem muito pouco caso de nós. E é esse tipo de coisa às vezes que nos leva a nos deixar tristes, magoados e deprimidos. A palavra de hoje, da nossa primeira leitura, vem exatamente falar sobre isso. Uma das frases interessantes da nossa primeira leitura é a seguinte: Tu, porém, mostra vigilância em tudo, suporta o sofrimento. Ou seja, você tem que estar a todo momento colocando em orações os seus problemas. Mostre vigilância. Se você não é capaz, procure quem pode te ajudar. E nós sabemos muito bem que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, pode nos ajudar em todos os nossos problemas. É claro que não conseguiremos arrancar de todos os problemas da nossa vida, mas nós conseguiremos ablandar os nossos problemas e às vezes até esquecê-los, deixá-lo de lado e quando lembrarmos, voltar novamente a colocar Jesus à frente dos problemas que nós temos em nossas vidas. É claro que pelo mundo afora tem um monte de gente assim, sofrendo, angustiado, sentindo sofrimentos da vida que às vezes nem é necessário sofrer. Uma das condições muito comuns que fazem as pessoas sofrerem muito são principalmente términos de relacionamento. Nós sabemos muito bem que as pessoas se conhecem, se unem, vivem momentos muito felizes em suas vidas, porém, em algum momento, alguma coisa de errado acaba acontecendo, que uma das partes acaba se decepcionando e abandonando o outro. É claro que existem situações que a pessoa não sabe por que foi abandonada e existem situações que as pessoas sabem muito bem o que colher, o que plantaram para poder colher. Aqueles que não sabem o que fizeram para perderem um certo relacionamento, talvez nem sejam tão culpados assim. É claro que às vezes nós deixamos de nos doar corretamente para os relacionamentos que nós temos. Mas existem casos também que as pessoas se doam corretamente para os seus relacionamentos, porém o seu parceiro às vezes não está focado naquele relacionamento e não quer aquilo para a vida dele. Às vezes se decepciona com o simples fato de perceber que não era aquilo que ele realmente queria. E às vezes a gente vê namoros terminando e as pessoas sofrendo muito com isso. Algumas às vezes até acham que o mundo vai acabar por isso, que a vida delas não prestam mais e acabam entrando nessa depressão, nessa tristeza. E se pegarmos o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra de Deus, sabemos muito bem que é uma fraqueza interior que nós temos
É desnecessário nós ficarmos sofrendo por causa de outra pessoa. E a razão é muito simples. O outro não é propriedade nossa. Aquele que ama deixa o outro ir e vir quando ele quiser, dá à pessoa o direito de ser ela mesma. Porém, nós, como pecadores que nós somos, queremos geralmente fazer das pessoas propriedade nossa. É como um carro. Existem pessoas que têm um veículo na sua casa e não emprestam para ninguém porque dizem que é seu, é minha propriedade, eu trabalhei para tê-lo. E geralmente a maioria das pessoas são assim. Nós temos esse hábito de sermos donos das coisas. E não só das coisas nós queremos ser dono, nós queremos ser dono também de pessoas. Queremos pegar certas pessoas e fazer delas propriedade em nossas vidas. E isso é um dos exemplos que fazem nós sofrermos e nos sentirmos deprimidos em situações nas quais não irá dar certo um relacionamento. É claro que é muito difícil encarar o fim de um relacionamento, mas nós precisamos de ser vigilantes e colocar sempre à frente Deus para podermos encarar e enfrentar esses problemas. É claro que também temos que entender que não dá para tampar os olhos para um fim de um relacionamento. A gente vai sofrer sim, porque a nossa carne tem desejos de manter o outro por perto, mas compreenda, após a morte, Cristo irá nos resgatar e todos viveremos juntos no paraíso e teremos o direito de viver a vida eterna, desde que também cumpramos os mandamentos de Deus, as leis que Deus nos impôs, obedeçamos o que é viver o amor de Deus. E enquanto isso não acontece, temos que batalhar contra a nossa carne, contra os desejos que às vezes é difícil e quase impossíveis de serem enfrentados. Como o exemplo que citei, que é de relacionamentos. Quando alguém termina com você, naturalmente você irá sofrer, irá querer fazer daquela pessoa objeto do seu desejo, propriedade sua. E não é assim que funcionam as coisas. Nós temos que lutar. É claro que perderemos algumas batalhas, mas dia após dia lutando um pouquinho, vá à igreja rezar, procure o Santíssimo, coloque nas mãos de Deus, ore sempre, mostre a Deus, peça a Deus que olhe pela pessoa que você tanto gosta e gostaria de ter na sua vida, que Deus possa iluminar os caminhos dela e dê a ela uma melhor direção possível. E peça por você, para que Deus possa abrandar o seu coração, para que possa perceber o quanto é importante dar ao outro o direito de ser ele mesmo, de deixar ele escolher os seus próprios caminhos e trilhar a vida de acordo com aquilo que ele gostaria de viver. Mas temos que ter um certo cuidado em relação a isso, porque quando nós fazemos as nossas escolhas para a nossa vida, existem escolhas que são para o resto da vida. Então, se você quer se casar, compreenda que é até a morte, até que a morte o separe. Então, é no namoro ou no noivado que você deve tomar a decisão de encerrar um relacionamento. Depois que você colocar diante de Deus, fazer uma promessa de que irá respeitar, amar e ser fiel até o fim de sua vida, você terá que praticamente mostrar a Deus que você se arrependeu amargamente, profundamente por ter se decepcionado com uma pessoa que às vezes comete com você algo extremamente agressivo à vida humana. Relacionamentos às vezes são só aceitos o fim deles depois do casamento em função da violência que a pessoa tem contra o outro, ou em função da falta de respeito, da falta de amor e da falta de fidelidade da pessoa com o outro. Então, se o outro sustenta com você os 3 pilares de um casamento, que é amar, respeitar e ser fiel, você deve continuar essa jornada até que a morte o separe. Por isso que é uma responsabilidade muito grande o casamento. Se você quer se casar, pense 1, 2, 10, 20, 30 milhões de vezes, mas
assuma a sua responsabilidade quando isso acontecer, que seja para a vida toda. Então, fica a frase: tu, porém, mostra vigilância em tudo, suporta o sofrimento. Vamos ouvir uma reflexão do nosso Salmo responsorial de hoje. O nosso Salmo responsorial vem com o seguinte refrão: minha boca anunciará a vossa justiça. Nós temos o hábito de usar a nossa boca para nos comunicar com as pessoas. Essa é a forma correta de nos comunicar às pessoas, que é levando o amor, o respeito, a palavra de Deus, levando tudo aquilo que nós demonstramos ao outro, o amor, demonstramos ao outro o respeito. Mas é claro que algumas pessoas não fazem isso. Algumas pessoas costumam agredir o outro com palavras. E às vezes dói muito mais do que sofrer a violência física que o outro às vezes faz conosco. Às vezes coisas que nós ouvimos, carregamos para o resto de nossa vida como mágoa em nosso coração. É claro que nós temos que compreender que nós também temos que ter cuidado com as nossas palavras. Porque às vezes nós agredimos o outro com palavras e reclamamos que o outro rebate, nos maltratando e nos xingando, porque nós não percebemos que nós estamos usando as palavras erradas com as pessoas. Às vezes, não que você deva mentir, mas você não precisa de ficar dizendo certa verdade para as pessoas. Exemplo, há vários. Nós podemos citar aí, às vezes, da aparência humana. As pessoas às vezes xingam o outro por causa da aparência da pessoa, por causa de cor, por causa de raça, por causa de etnia, por causa de, às vezes, estatura, porque o outro tem um pouco mais de peso do que outra pessoa. E essas palavras geralmente agridem a pessoa muito e são, às vezes, verdades que as pessoas não irão gostar e irá ser um desrespeito com elas. Há pessoas que batalham dia após dia tentando perder peso. Vou citar um exemplo de pessoas que têm peso um pouco acima da sua capacidade. A pessoa batalha dia após dia e o outro vem e o critica com suas palavras maldosas. Isso desanima a pessoa a continuar a sua jornada, às vezes a enfraquece e faz com que ela desanime e caia em depressão. É claro que pessoas assim precisam buscar mais a Deus, precisam de orar mais, de ler mais a palavra de Deus. Porque nós não podemos desistir de nos manter firmes nos caminhos de Deus. Não importa o que aconteça. Exemplo foi Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo de todos. Nem crucificando ele, nem colocando ele na cruz, ele não desistiu de dizer que Deus era Pai, que Deus era seu Criador, que Deus era tudo para cada um de nós. Os discípulos de Jesus, praticamente todos morreram sacrificados pelo que acreditavam. Foram mortos da pior forma possível, mas não negaram a fé que tinham em seu coração. E nós, às vezes, negamos o amor que nós deveríamos ter por nós mesmos, porque alguém diz uma palavra que às vezes nos dói, que nos machuca. Porém, ao invés de nos fazer sentir dor e nos machucar, isso deveria ser motivação para fazer com que nós lutássemos ainda mais, para nos tornarmos melhores. Nós vemos às vezes pessoas que, na situação que eu acabei de dizer, que ao ouvirem palavras de criticarem elas por causa do seu peso, elas se motivam ainda mais a batalharem e a lutarem para poder alcançarem aquilo que elas tanto desejam. Então, nós, quando tivermos de ouvir alguma coisa ruim para a nossa vida, o aprendizado que nós temos é que podemos ser pessoas melhores e que já somos pessoas melhores só pelo fato de acreditar em Jesus Cristo. Porque se você acredita em Jesus Cristo, você irá tentar ser melhor dia após dia. Não importa o que o outro te diga. Pessoas que te criticam, te falam mal de você, você irá compreender muito bem que por trás, no coração daquela pessoa, ela tem alguma frustração em sua vida, alguma mágoa, alguma coisa que a leva a ser uma pessoa tão maldosa e uma pessoa
tão mesquinha em ter que ficar falando mal do outro e levando palavras de desavença, maldade e destruição. Lute para ser melhor, use a sua boca para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, para poder respeitar as pessoas, e às vezes um simples oi, bom dia, boa tarde é exemplo de coisas que podem ajudar muitas pessoas por aí. Existem pessoas por aí que às vezes estão casadas, moram junto dentro de casa e às vezes espera do outro apenas ouvir um eu te amo, tô com saudade de você, e a pessoa não diz. A pessoa é tão dura e tão turrona que não diz. Apesar que algumas realmente são turronas e duras e têm um coração mole, um coração que ama, mas outras também são duronas e turronas, mas não amam a pessoa com quem ela está vivendo junto ali. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. Nosso Evangelho de hoje vem nos falar sobre os doutores das leis daquela época em que Jesus viveu no plano terrestre. Eles andavam muito bem arrumados, muito bonitos, muito vistosos, porém, a prática que eles tinham em relação ao conhecimento da palavra de Deus não condizia com o que deveriam praticar. A palavra dizia que deveriam amar, mas na verdade pregavam o ódio. A palavra dizia que deveriam respeitar as pessoas, mas na verdade eles desrespeitavam as pessoas. E as ações, elas é que realmente valem alguma coisa para o reino dos céus. Para Deus, a nossa carne é apenas um instrumento para que nós possamos viver e enfrentar os nossos pecados. A carne acabou tornando para nós instrumento de luta, porque nós precisamos de lutar contra ela para vencer os pecados. E é somente ela que nos faz desejar viver as coisas erradas da vida. O nosso espírito dentro de nós deseja viver as coisas boas, só que é uma batalha um contra o outro. A carne lutando contra o espírito, ou seja, é o pecado lutando contra o amor. Algumas pessoas conseguem vencer essas batalhas. Porém, os doutores das leis daquela época estavam sendo derrotados pela carne e preferiam viver as vaidades da vida. Preferiam estar do lado onde a riqueza estava, onde o dinheiro estava, o luxo, a beleza física, entre outras coisas. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Quer ser uma pessoa mais bonita, vistosa, que seja para que a sua saúde seja melhor, mas não para mostrar a outras pessoas que você é mais bonito, que você é mais rico, que você tem o melhor carro, nunca para isso. E isso aí é muito baixo, muito feio, muito fraco para um ser humano. É apenas parte da carne do homem, não do espírito. A beleza deve ser mostrada através das nossas ações em respeito aos nossos irmãos. Às vezes tem um carro mais bonito do mundo, mas quando passa e vê alguém na rua, a pé, um familiar, prefere deixá-lo para trás do que dar uma carona ao seu familiar. É claro que temos que ter certos cuidados, sempre que a gente cita esses exemplos, temos que ter certos cuidados. Não podemos sair por aí dando caronas a qualquer um, porque existem pessoas criminosas na nossa sociedade. Como não sabemos quais são, temos que ter um certo cuidado. Porém, temos que praticar o amor de Deus, buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo muitas vezes nos direciona de tal forma a que possamos dar às vezes carona para um estranho, porque aquele estranho está a serviço de Deus. Mas isso acontece somente para aqueles que estão em comunhão com Deus. Esses acabam percebendo e descobrindo quando podem e quando devem se entregar a outras pessoas estranhas. Essa é a explicação do nosso Evangelho de hoje. Espero que tenham gostado e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. E deixando um abraço aqui também para as pessoas que sempre estão no nosso canal. Um abraço para a Odete Sobral, para a nossa amiga Doreci Nascimento, para a Cláudia Barbosa, para o Sérgio Rabelo, para a Milena Aparecida e para a Nelcione Nascimento. Um abraço a todos vocês e que a paz esteja
com cada um de vós.